Nós estamos aqui nessa manhã com o conhecimento de todos vocês. Vamos celebrar o batismo, neste momento, do William, da Thaís e da nossa irmã Gabriela também. Mas a palavra de Deus, eu queria fazer uma pequena reflexão aqui, que fala sobre a graça. A graça, ela se manifestou para realmente tirar o pecado do mundo, dos nossos corações. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Amém, queridos? Amém. Quando nós olhamos para esse texto e vemos algo muito tremendo. Quando Jesus deu a sua vida por nós, certamente ali estava selada a nossa sorte. Porque antes, todos nós estávamos desgarrados por falta de conhecimento e até mesmo sem tanta opção, porque cada um seguia os seus próprios preceitos, seus próprios caminhos, como a palavra de Deus não tivesse nenhum valor. Mas quando nós olhamos para essa graça que se manifestou para todos aqueles que creem, e nós precisamos de abrir o nosso coração e entender o propósito do Senhor nas nossas próprias vidas, não é verdade? Então o apóstolo Paulo, notar que o povo realmente, ali eles estavam vivendo uma vida na qual, quando nós olhamos até mesmo pelos consentimentos dos próprios romanos, que ali ele estava escrevendo e endereçando essa carta, foram aqueles que ostentaram e colocaram pelo poder da própria carne, sepultar, matar, tirar a vida daquele que veio para dar vida e vida com abundância. Por não aceitar, certamente, a justiça de Deus sobre a vida do próprio homem. Jesus, naquele momento, ele estava ali. E o apóstolo Paulo era também aquele que perseguia e era movido pelo próprio pecado que estava dentro do seu coração. Embora, conhecendo a verdade das Escrituras, viviam também na concupiscência do pecado. Mas um dia, depois que teve um encontro, agora ele podia falar com toda a propriedade, porque agora ele tornou-se uma nova criatura. E quando, já não mais como aquele que perseguia, mas sendo perseguido por amor de Cristo, ele simplesmente dando o seu testemunho. Quanto nosso irmão William e as nossas duas irmãs que aqui estão, também dando esse testemunho dessa verdade que hoje habita em seus corações, embora essa decisão que eles tomaram de serem batizados, tornando assim uma nova criatura, dando a garantia do penhor daquele que deu a sua vida por nós. Não é verdade? Se você tem um bem e de repente está faltando alguma coisa na sua vida, você pode ir lá na Caixa Econômica e depositar aquele bem, né? Ouro, alguma coisa assim, e ali você tem uma garantia. E todo mês você tem que pagar aquele juro, ou então tem o tempo certo de você fazer a retirada. É o tempo na qual você tem para resgatar aquele bem que você depositou ali. Mas Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele olhando para nós e vendo que agora nós temos o penhor dessa dádiva de Deus, seu próprio Filho, dando a sua vida em resgate das nossas. Ali agora, a cédula do pecado, ela foi rasgada, o véu se rasgou, e nós nos tornamos nova criatura, entendendo assim as virtudes do poder de Deus que opera em cada um de nós. Então, queridos, finalizando a nossa palavra, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, queridos, cada um de nós que aqui estamos, é bom refletir nessa verdade. Não estamos falando aqui de uma denominação ou de uma religiosidade, mas estamos falando daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ou vivemos desse evangelho para afastar este pecado de nós, ou certamente vamos prosseguir no pecado. Teve um homem que ele era muito ateu. Ateu da sua própria natureza. E tinha no seu coração aquele desejo de nunca ser contestado pelaquilo que ele
deixou de acreditar ou não acreditava. E escreveu vários livros e estava ali vivendo aquela vida que a cada dia mais tentando provar a não existência deste Deus. Um dia ele pegou a Bíblia, que ele lia tanto, e no seu coração ele olhou e disse o seguinte, ele pegou a Bíblia e fez a seguinte oração: ou este livro me afasta do meu pecado, ou meu pecado me afasta de Deus. Eu vi ele dando esse testemunho. E quando ele falou isso, ele começou a ler e a desfolhar. O Espírito Santo entrou ali para realmente dar a luz da palavra para ele. E hoje ele é um pastor de um bem renomado que passa por onde ele passa, trazendo as virtudes da palavra de Deus aos corações daquele que não crê, ou que precisam de crer. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então este é o momento de qual nós podemos refletir na sua palavra, né? Neste momento, o batismo significa nessas águas, não está aqui lavando os pecados, mas a impureza das nossas vidas é lavada e remida pelo sangue de Jesus. O Cordeiro de Deus, ele veio exatamente para nos purificar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nessa manhã tão linda que o Senhor tem dado a nós, nós estamos aqui para batizar os nossos irmãos. Cada um deles vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegou um dia, William, Thaís, Gabriela, que Deus separou para vocês. E esse dia chegou, porque é o próprio Deus assim quem o conduziu até aqui, e há de conduzir a vida de vocês até que Ele volte em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai querido, suplicamos a Tua misericórdia e graça sobre nós. Abençoe, ó Deus, o Teu filho, irmão William. Abençoe a vida da irmã Thaís. Ó Deus, abençoe a vida da irmã Gabriela. Que ela, a partir também deste momento, mesmo quando antes mesmo de se batizar, já tenha a convicção de serem novas criaturas. Mas hoje está selando, ó Deus, a comunhão com o Senhor. Que nada venha separar do Teu amor e da Tua graça, mas que sejam pessoas que estão dispostas a Te seguir para a glória do Senhor. Pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.